Mário Celso Petralha versus Cuca. Presidente do Clube Atlético Paranaense se posicionou e derrubou a máscara do ex-treinador. Roda aí, Furacão, que tem mais bastidores para que a gente possa falar dessa treta entre o presidente do Furacão e o ex-técnico do Atlético. Fala, galera, beleza? Fala, Cap, KTO! Estamos chegando para mais uma resenha no canal. Hoje, eu quero falar o seguinte para vocês. Fizemos uma live ontem, nessa última segunda-feira, com a participação da Monique Vilela. Foi sensacional. Participação da galera, a reprodução depois em relação a views, pessoas que nos perguntaram, questionaram no privado em relação a vários pontos. Acho que a gente abordou praticamente tudo em relação a Cuca. E é o seguinte... Cuca ficou para trás. O Cuca não será mais mencionado nesse canal. A não ser que apareça alguma outra coisa no futuro e etc e tal. Mas eu acho que a gente tem que virar a página. Já foi. Que nem o Felipão lá atrás. Fiz um vídeo, falei, debati com vocês, live, informação, bastidores, acabou. E o Cuca, ele não tem história nenhuma. 100 anos, literalmente, de Clube Atlético Paranaense. Ele não tem uma linha na história. Prefácio, nada, ele não aparece em lugar nenhum. Pelo contrário, ele vai aparecer talvez em uma das piores páginas da história do Clube Atlético Paranaense. No ano do centenário, um treinador que se acovardou em meio a uma tempestade? Acho que não, porque não era para tanto. E o presidente Mário Celso Petralha se manifestou, e não vou nem falar que ele deu um tapa com luva de pelica, porque não. Ele expôs o caráter como ser humano do ex-técnico do Atlético, que eu tento ao máximo e tentarei ao máximo nos próximos vídeos não mencioná-lo mais. Que não vale a pena gastar tempo, energia com gente que não te agrega em nada, que não agregou ao seu clube e que desrespeitou uma torcida, o grupo de jogadores e tenta sair como vítima. Não, tá tudo bem, não sei o que. Não, ninguém mais cai nesse papinho. Esse papinho frouxo. Eu, pelo menos, não engulo. Bom, eu vou falar um pouquinho e colocar aqui a declaração do presidente Mário Celso Petralha e, obviamente, vamos ouvir o outro lado. O Cuca se manifestou, mas veja só, logo depois que o Petralha escreveu esse texto na sua rede social, o Cuca, certamente através da sua assessoria, acabou rebatendo. Mas foi uma contradição gigantesca. Fica no vídeo que eu vou destrinchar só para que vocês possam entender. Antes disso, tem jogo do Furacão desse meio de semana, quarta-feira, em BH contra o Cruzeiro. Vai ter vídeo exclusivo no canal para poder destrinchar um pouco mais da Raposa. Como chega, né? Tomou 4 na rodada passada contra o Bahia e o Atlético precisa retomar o caminho das vitórias porque é um jogo de 6 pontos, gente. É um jogo fundamental. Tá pau a pau Atlético e Cruzeiro na ponta de cima da tabela de classificação e seria fundamental o Atlético vencer no comando agora do Juca enquanto não chega um novo treinador. Falaremos sobre o novo técnico ao longo da semana também, como falamos ontem na live. Você que perdeu a live com a Monique Vilela, é só você clicar no ao vivo, tá registrado aqui no canal e você consegue acompanhar tudo. Falamos de racha no vestiário, falamos sobre saída de Cuca e os bastidores, a chegada de um novo treinador, qual é a verdade em relação a Fernando Diniz, entre várias outras coisas importantes para você, torcedor, ficar muito bem informado em relação ao Furacão. Lembrando, KTO, melhor site de entretenimento do Brasil, KTO tá aqui e o meu cupom também tá aqui. Você vai clicar em kto.com, clicar no botão registre-se e aí é só preencher suas informações. Coisa rápida, quando aparecer cupom promocional, não tenha dúvida, é KP20 para você ganhar 20% de bônus no primeiro depósito. Vem com a KTO, que é onde a diversão acontece. Gente, likezinho, compartilha, se inscreve ao Fala Cap que tá na área e vamos começar com o texto do presidente Mário Celso Petralha. Depois de toda a repercussão, depois que o Cuca terminou a reunião de ontem, conversou com os repórteres na saída do CT do Caju, o presidente Mário Celso Petralha, no final da tarde dessa segunda-feira, se manifestou oficialmente através da sua rede social. Abre aspas. Nestes anos todos de futebol já vivi muitas decepções. Existem decepções e decepções. Esta do Cuca foi a maior delas. Botamos a cara a tapa para amenizar seu desgaste havido com a torcida do Corinthians, que lavou a roupa suja do seu passado não resolvido.
Prometo que não seremos doravante mais usados e abusados pelo mau caráter de pessoas que, pela nossa resiliência, aceitamos ajudá-las. Foi o que ocorreu com o Cuca, o qual nos usou e depois nos traiu. Jamais esperava um comportamento descontrolado que teve nos vestiários após o empate com o Corinthians. Não entrarei nos detalhes, porque nossos jogadores, por mais que não tivessem garantido os 3 pontos nas últimas partidas, não mereciam ouvir o que ouviram. Já definido perante os atletas que não ficaria, e para a nossa diretoria foi para a entrevista coletiva se justificar e transferir a responsabilidade para terceiros. Falou em números da folha de pagamento do clube sem nenhuma melhor informação. Não sabemos de onde tirou esses números. Lamentável que um homem que se diz torcedor do Furacão, com 61 anos, tendo treinado grandes clubes, não tenha o controle suficiente para esfriar a cabeça e não ter o piti, como se comportou ontem, no caso no domingo. Que siga seu caminho, que encontre outro clube que tenha a boa vontade que o Furacão teve e que a torcida o acolha como a nossa, mesmo contrariada, o fez. Declaração do presidente Mário Celso Petralha falando sobre caráter e traição do ex-técnico Cuca. Petralha, meus cumprimentos. E veja só, mesmo um cara experiente como o senhor, um cara tão experiente quanto Mário Celso Petralha, ainda toma balão de gente que não tem caráter no futebol. O futebol é um meio podre. Podre. Eu não estou falando só na classe de treinadores. Em todas as classes tem jornalista ruim, tem jornalista que ganha dinheiro, tem não sei o que. Quando eu falo ganhar dinheiro, não é através do trabalho correto. Tem gente que é chapa branca pra caramba, em troca de algum favor. Tem jogador que é assim. Bom, basta ver aí negócio de site de aposta, um monte de caso acontecendo. Então, gente, tem que ficar com o olho muito aberto. E o próximo treinador, que o Atlético tem aí a noção de ir atrás do histórico. Porque o histórico do Cuca, o histórico depõe contra ele. Ele não leva a sério os contratos, ele não leva a sério os clubes, ele depois tenta sempre sair como vítima. Veja só a declaração do Cuca, logo depois desse manifesto do presidente Petralha. E aí eu vou falar por que ele se contradiz, mais uma vez. Palavras do Cuca, pronunciamento oficial. Abre aspas. Vestiário é sagrado. Em décadas de futebol aprendi que uma das funções de um comandante é proteger seu grupo de jogadores. Quando a temperatura está quente, meu papel é baixá-la. A gente viu que baixou. Ontem precisei interferir nesse sentido. Jogadores arrasados que precisavam de acolhimento e não de mais cobranças e julgamentos. Quando entramos na roda de oração pós-jogo, com todos desolados, não era hora de se buscar culpados. Tentaram. Me senti obrigado a assumir toda a responsabilidade e colocar o meu cargo à disposição como forma de resguardar o grupo. Ai, meu Deus, ele é o herói. Fui convidado para um projeto grandioso no ano do centenário do clube e não gostaria de ter deixado o trabalho antes de concluído. Mentira, porque quem pediu para sair foi ele. A diretoria tentou a permanência e ele pediu para sair. O projeto sempre foi desenhado através de reuniões internas, onde a comissão técnica pleiteou um grupo maior de jogadores, visto o tamanho da responsabilidade que tínhamos. Nenhuma demanda foi feita publicamente, apenas dentro do escopo dessas reuniões, onde sempre entendi as limitações orçamentárias do clube e por isso levei opções diversas. Antes de assumir o Atlético, eu recebi outras propostas de trabalho, o problema é dele, inclusive meses antes do próprio clube. Eu sempre serei grato pela receptividade e apoio do torcedor. A relação até a oração de ontem era mutuamente equilibrada e respeitosa. Quando aceitei o convite, o fiz honrado e com um sonho de grandes conquistas. Mais ou menos, né? Porque no começo do ano ele foi a primeira opção e disse não. Depois que o Osório foi embora, ele aceitou, né? Conheci uma estrutura única, mas contava com uma construção de grupo com ainda mais alternativas. Agradeço mais uma vez a oportunidade de poder comandar meu time de coração. Ah, Cuca, para com esse blenené, velho. Que time de coração? Você não torce pro Atlético uma ova, velho. Não vem com essa resenha. Estou muito triste, ó. Mas não poderia ter tomado qualquer decisão diferente naquele momento. Obrigado, torcedor, pela paciência e voto de confiança. Obrigado aos jogadores que me acolheram sempre muito bem e com quem sempre tive ótima relação. Também Miguel, não tinha relação 100% com um monte de gente aí. Agradeço aos funcionários do clube por tanta gentileza comigo e com a minha comissão. Desejo sorte e vitórias ao Furacão. Como dizem os sábios, o tempo é o senhor da razão. Cuca. Declaração do Cuca após a resposta
de Mário Celso Petralha em relação à sua saída. Só queria dar um crédito aqui ao Vincenzo Dalicani, que ontem fez a entrevista com o Cuca na saída do CT do Caju, e veja só até mesmo o que ele postou e eu concordo. O Cuca se contradiz a cada momento e de forma, mais uma vez, baixa. Ele disse que não gostaria de deixar o trabalho, mas ele que decidiu sair. Ora, na nota tá aí, não queria sair, mas ele pediu para sair. Uma tremenda contradição. E ele só não decidiu, como reafirmou o desejo à direção em 2 oportunidades em coletiva de imprensa. Muito bem lembrado pelo Vincenzo. Ele colocou o cargo à disposição em 2 oportunidades. Aí ele diz que nenhuma demanda foi feita publicamente. Mentira! Mentira! Ele pediu reforços em mais de uma oportunidade em coletivas de imprensa. Então, Cuca, posso falar? Eu espero que os outros clubes vejam, tenham visto de perto o que você fez com o Atlético. O que você fez com o Atlético foi incorreto, não foi legal, não foi bacana. Você se diz torcedor do clube. No momento de dificuldade, na primeira situação adversa, você pula do barco. Da forma mais sorrateira que você poderia ter feito. E não me venha falar que você é vítima, que você é o santo, que você... Não, você não foi correto mais uma vez. Como você larga os seus trabalhos no Palmeiras, no Galo, no Santos, agora no Atlético. Então espero que os dirigentes, eles mudem essa roda viciante. Porque daqui 3, 4 meses, daqui a pouco você tem outro clube, ou talvez até menos. E mais uma vez, você teve toda a possibilidade do mundo para aguardar, para revitalizar o grupo, para ajudar, faltando 8 dias para a janela de transferência ser aberta. Não, você pulou do barco. Você disse que não queria sair e você pediu para sair. Você disse que não cobrou publicamente contratações. Você pediu em entrevista coletiva contratações. Você se contradiz a cada minuto. Foi um grande erro, um erro em todos os sentidos a sua contratação. Porque pintava como, nossa, é o cara que vai salvar. Pelo contrário, você é um tremendo de um desagregador. É isso que você fez no ano mais importante da história do Clube Atlético Paranaense. E você se diz torcedor? Que torcedor é esse? Que abandona, que não apoia, que não agrega, que não agrupa, que mente, que faz o que fez. Você não é torcedor do Atlético. Você, pelo menos para mim, como torcedor, eu sim, torcedor, eu sim. Você é persona non grata na história do Clube Atlético Paranaense. Na história centenária, há uma página sua, a mais nebulosa da história da instituição. Então, obrigado por nada, que você seja feliz, não torço contra ninguém nessa vida, mas que você possa ser feliz e viver a sua vida em outro lugar, bem distante do Clube Atlético Paranaense. Eu não falo mais sobre Cuca aqui no canal. Foi a última vez para que a gente possa colocar os dois lados, o desabafo do presidente Mário Celso Petralha e o do ex-técnico do Atlético, o Cuca. O que você tem a dizer sobre isso? Você que apoiou, ficou desapontado? Você acha que o Atlético agora pode contratar um novo treinador? O ano do centenário está em vias de terminar antes mesmo de começar o segundo semestre. Eu falei na live de ontem e volto a dizer, não é terra arrasada. Não vou iludir torcedor. Mesmo com o Cuca antes, eu falei. Dá para pelo menos sonhar em campeonato brasileiro. Sonhar, mas a realidade é um G4. É brigar lá em cima. Depois a gente vê o que faz. Eu vou me basear muito no Bragantino da temporada passada. O Bragantino em nenhum momento priorizou campeonato brasileiro, mas faltando 5 rodadas se viu com chances matemáticas de conquistar o título. Por que não a mesma coisa com o Atlético? O Atlético tem tanta estrutura quanto o Bragantino. O Atlético tem um time melhor, pelo menos na minha avaliação, do que o Bragantino. Será que se reforçar pontualmente na janela do meio do ano, se trouxer um treinador que minimamente agrupe, organize, escolha bem os atletas, não invente moda, seja transparente com o torcedor, com a diretoria e faça o time jogar, será que não dá? Não é terra arrasada. Dá para o Atlético ainda protagonizar um segundo semestre positivo, sendo competitivo nas competições que vai jogar. Segundo jogo da Copa do Brasil contra o Ipiranga, playoffs da Sul-Americana e o Campeonato Brasileiro tá aí, por sinal, jogo duro nesse meio de semana contra a equipe do Cruzeiro. Eu não falo mais do Cuca aqui no canal. Não vale a pena gastar cartucho com um sujeito que fez o que fez, que manchou um pouco da história da instituição com o seu péssimo trabalho e o seu péssimo caráter. Dá o likezinho, compartilha com geral, é o Fala Cap que tá na área ao longo
da semana, com mais lives no canal e, claro, se Deus quiser, para falarmos um pouquinho da vitória do Clube Atlético Paranaense nesse meio de semana contra o Cruzeiro. Jogo duro, fora de casa, mas o Atlético vai com tudo agora no comando do Juca, até a chegada de um novo treinador. Até a próxima, galera. Ótima semana para todo mundo aí.